O reino é das crianças, esse é o tema desse mês. Mas quando nós dizemos isso, o que queremos dizer? Quando tomamos emprestada essa expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus, o que queremos dizer com isso? Que obviamente há uma troca. Nós temos a tendência de pensar que nós sempre temos que ensinar as crianças, temos algo para oferecer às crianças. Mas de acordo com a Bíblia, o contrário é verdadeiro. As crianças também têm muito a nos ensinar. E sobretudo sobre o reino de Deus. A sensibilidade com as coisas de Deus. Mas aí surge uma outra pergunta. Que idade nós estamos falando? São as crianças de 5, de 7, de 10, de 11, de 12? Que idade nós estamos? A partir de que idade é isso? Que se dá essa troca em que se consegue discernir e aprender sobre o reino de Deus? Me permita começar te dizendo que desde a mais tenra idade, eu fiquei surpreso com essa matéria que saiu na BBC News sobre o Dr. Stuart Campbell. Ele é um obstetra e é pioneiro no uso de scanner 4D. Desde 2001, ele vem registrando ali na vida intrauterina as expressões faciais dessas crianças. E ele conseguiu registrar que com 3 meses e meio, a criança já é capaz de sorrir no ventre. Já pensou nisso? E eu fiquei impressionado porque essa jovem mãe decidiu procurar esse especialista para fazer, obviamente, o registro disso. E todas as tentativas foram frustradas. E se você já fez ultrassom alguma vez, sabe o que eu estou dizendo. A criança não está na posição que você gostaria naquele dia e naquela hora. A mãe teve uma ideia, não sei se resultado da frustração dela, ela tomou tudo que pôde do seu sorvete predileto Häagen-Dazs. E depois de estar muito possuída de Häagen-Dazs, ela foi lá fazer o exame. E aí sim, lá estava Olivia, com seu rostinho rechonchudo e com um sorriso largo no ventre da mãe, como quem diz, oh yes, mommy, that's what I want. É isso aí, mamãe, é isso que eu quero. Me dá mais um sorvete, mais açúcar. Mas não é fascinante isso? Como será que a palavra de Deus, ou como será que há 3.000 anos atrás, eles consideravam tudo isso num tempo em que não existia esse tipo de tecnologia? Qual era a percepção de uma criança lá, na sua vida intrauterina? Bom, a palavra de Deus tem algo extraordinário a nos dizer. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. São 24 versículos. Mas como se trata de uma poesia, nós não podemos deixar de ler todos os versículos. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até a própria treva não te é escura. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando eu no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, contra os teus inimigos. Eles falam malícia. Não, eu os aborreço, Senhor, e não os abomino, os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo é chamado de a joia dos salmos, a coroa dos salmos. Você sabe que originalmente os salmos, como temos na nossa Bíblia, eram uma composição em 5 livros diferentes. O que acontece é que ao longo dos anos eles compilaram todos estes 5 livros em um único livro, que é esse que nós temos, o livro dos Salmos. A palavra salmo é nada mais que uma descrição fonética do som de um instrumento de cordas. Twang. É exatamente isso. É como quando você canta parabéns para você, e aí no final tem aquele ratibum, né? Tem gente que fala, isso é do demônio, olha, uma expressão mágica e supersticiosa. Nada disso. Esse som do final da cantiga é a reprodução de uma bateria. Quando vai anunciar alguém especial, e a bateria repica. É isso. E o salmo é isso, é o som do instrumento de corda, que descreve o maior livro como não sendo um livro necessariamente recheado de doutrinas e especulações filosóficas e teológicas, mas um livro de poesia, um livro de música, um livro que nos aproxima de Deus não pela cabeça, mas nos aproxima de Deus pelo coração. E esse Salmo 139, ele foi escrito por Davi há 3.000 anos atrás. Nós não sabemos a ocasião. Especula-se que Davi foi inspirado a escrever este salmo e essa canção, e entoou e cantou este salmo, quando ele ascendeu ao trono de Israel. Você se lembra, as tribos estavam divididas, e quando Davi se tornou o rei de Israel, ele conseguiu unir todas as tribos. E possivelmente naquele dia da sua coroação, ele se lembrou de um episódio da sua vida, quando o profeta Samuel visitou a sua casa. Não deveria ser assim a vida, mas é. Pais, não poucas vezes, têm filhos preferidos. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é. Lá em casa eu não tenho dúvida, o meu irmão mais novo é o preferido. Eu já estou procurando terapia para resolver isso aí. Davi não era o filho predileto, embora ele fosse o mais novo. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, e o profeta Samuel, quando chega, tem Jessé apresentando todos os outros filhos, os rapagões fortes, bonitos, altos. Eu não sei qual era o critério, mas naquele dia, o profeta ensinou algo extremamente importante. Ele disse assim: Jessé,
Deus não é assim. Deus, ele não julga pela aparência. Deus vê o coração. Não há Maquiavel no planeta Terra que mascare o exterior e consiga esconder um coração de Deus. E foi lá que Deus encontrou um jovenzinho, 15, talvez 16 anos de idade, e disse: esse vai ser um homem segundo o meu coração. E baseado nisso, dessa lembrança de que Deus vê e Deus conhece a profundeza do coração humano como ninguém, este Salmo 139 nasceu. Eu consigo imaginar por que consideram este Salmo 139 como a grande joia de todas as joias dos Salmos. Porque ele trata de assuntos tão profundos que nós não teremos nem condição de arranhar a superfície. Neste Salmo, ele nos fala da onisciência de Deus. Que Deus sabe de tudo, conhece tudo, o seu conhecimento é inesgotável. Neste Salmo, ele fala da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Alguém perguntou, mas Deus está presente no inferno? Sim. A ira de Deus está presente no inferno. A justa ira de Deus está presente no inferno. E este salmo nos fala da onipotência de Deus. Tem todo o poder. Então é um salmo que ao mesmo tempo que me mostra Deus com todos esses superlativos, Deus na sua infinidade, ao mesmo tempo mostra Deus com um carinho, com uma atenção tão especial, que ele demonstra a sua afinidade. Ele nos faz seu povo, nos faz seus filhos. E mais ainda, além dessa afinidade, Deus demonstra a sua intimidade. Uma intimidade tão profunda que nem um pai, nem uma mãe, ninguém tem a mesma intimidade que Deus revela ter neste salmo. Então, quando nós vemos isso, nós nos deparamos com uma descrição dos atributos de Deus, a qualidade de Deus. A qualidade, o atributo, é como você olhar para essa planta. Essa planta tem um conjunto de caracteres, um conjunto de atributos que faz com que ela seja o que ela é. Com que ela tem o perfume que tem, a cor que tem. E quando o salmista descreve Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. É porque não há ninguém como o nosso Deus. Ninguém. Mas apesar desse tamanho, um dia um homem disse: Leandro, eu estou com tanto problema na minha vida, eu estou orando, parece que não está resolvendo. Você conhece algum deusão? Porque parece que eu estou falando com um deusinho. Não, nós servimos esse deusão, não há Deus maior que o nosso Deus. Mas esse Deus que é tão imenso, neste salmo, demonstra essa proximidade, demonstra esse interesse. Ele se achega e toca lá em um embrião que é capaz de dar o sorriso de Olívia. Aliás, a Bíblia é tão repleta de exemplos dessa graça de Deus, que conhece-nos ainda em nossa forma disforme, que nos conhece ainda quando somos apenas uma substância. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, nós temos um incidente muito interessante. De um lado, uma senhora já de idade avançada, que não tinha filhos e que vivia humilhada naquela cultura por não poder gerar filhos. Acredite você, isso já existiu, esse bullying feminino com mulheres que não podiam ter filhos. Mas Deus faz um milagre e ela gera um filho dentro dela. Bom, do outro lado, uma jovem, possivelmente na sua adolescência, é visitada pelo anjo Gabriel, que diz a ela o seguinte, fala: olha, a sua prima Isabel, aquela que já está com a idade avançada, que não podia ter filhos, ela agora está grávida.
e você também vai ter um filho. E o nome desse filho será Jesus, que será o Salvador do mundo. O texto de Lucas parece nos sugerir que imediatamente Maria se dirige para prestar uma visita à sua prima. Agora veja você, naqueles dias não tinha nenhum tipo de ultrassom. Quando Maria chega naquela casa, nesse momento, de acordo com o que diz o anjo 2 vezes, no texto do capítulo 1 de Lucas, passaram 6 meses desde a gestação, mas Maria está talvez em alguns dias apenas de gestação, apenas alguns dias. Isabel, há 6 meses. Quando Maria chega na porta e saúda a prima, Shalom. Dentro dela, aquela criança de 6 meses se agita, e dentro dela começa, sei lá, um culto pentecostal, porque o nenê dança ali dentro, de tal modo, que a Isabel olha para a prima, e imediatamente começa a abençoá-la, dizendo, bendita do Senhor entre as mulheres. E aí a Maria também agora já entende o que está acontecendo aqui, e canta uma das canções mais famosas da Bíblia, que é o Magnificat de Maria. E quem está dentro de Maria é uma substância informe, pequena, é impossível de ser acessada aos olhos humanos, mas lá naquela substância informe ainda, está uma criança, está o Salvador da humanidade, Deus em carne, Deus entre nós, ali, antes de nascer. O reino de Deus sendo revelado por uma criança que ainda é uma substância apenas. Eu acho isso fascinante. Voltando no Salmo 139. No Salmo 139, Davi faz uma viagem que é mais do que psicanalítica, e ele passa a olhar a vida pelos olhos de um embrião. E ele diz algumas coisas, versículos 13 e 15. Ele fala dessa intimidade de Deus. 13 até o 15. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Ele usa uma linguagem poética para descrever como se Deus fosse um tecelão, ou que tivesse ali no seu tear vários fios, e com toda essa complexidade, Deus vai misturando esses fios e produzindo um tecido, colocando os tendões, colocando nervos, veias, artérias, músculos, e Deus vai formando alguém ali secretamente, como se um escultor que prepara toda a aramagem e vai colocando ali, distante dos olhos de todos, mas não distante dos olhos de Deus. Como a semente na profundeza da terra que começa a germinar. Deus, Davi, que agora possivelmente está subindo ao trono, olha a vida como um embrião e diz, quando ninguém tinha nem consciência de mim, Deus já me conhecia. E Deus estava me preparando. E Deus estava me formando. E Deus singularmente estava me fazendo. O texto vai adiante e nos mostra ainda que Deus que vê, versículo 16 diz, os teus olhos me viram com todo o seu cuidado. Se Deus viu você ali naquela condição, Deus não esqueceu de você hoje. Deus continua vendo você. Deus continua conhecendo você. Deus continua conhecendo as suas lutas, as suas dores, as suas angústias. Deus continua conhecendo os dons, os talentos que Ele deu a você.
Deus continua conhecendo você plenamente, profundamente, como ninguém te conhece. No universo corporativo, há um teste que eles gostam de fazer, que se chama janela de Johari. A ideia é que há áreas da sua vida que você não conhece, mas que a tua mulher conhece, que o seu colega de trabalho conhece. Eu quero te dizer, não se preocupe tanto com a janela de Johari. Preocupe-se com a janela de Jeová. Ele conhece você. E Ele conhece você profundamente. Ele sabe quais são todas as suas carências, as mais profundas. E o texto diz assim, que a nossa vida, a nossa existência, tem um tempo. Como que escrito num livro, quando nenhum deles ainda havia. Como um arquiteto prepara ali os seus projetos, Deus tem um projeto ali. E a gente pensa, mas tem criança que nem chegou a nascer. O que dizer dessas? Olha, nós passamos por isso em casa. Eu me lembro muito bem quando nós fomos ao médico, ouvir o coraçãozinho do bebê a primeira vez. Coração agitado, como um São Paulino assistindo o São Paulo perder para o Palmeiras. E uma alegria, e sonhos, e pensando, olha, como é que vai ser isso? Mas de repente um dia você volta, e o médico diz, eu não consigo ouvir o bebê. Doutor, tenta de novo, veja mais uma vez. Nada. Sinto muito. E depois daquilo que era uma experiência de muita alegria, dilema, trauma, angústia, hospital, curetagem. Mas eu me lembro, nunca vou me esquecer disso, quando a Julie estava indo para o centro cirúrgico para fazer a curetagem. Uma experiência horrível. Se alguma mulher que está aqui já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. A Julie disse assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Foi isso que ela disse e seguiu. Aquele bebê que eu não cheguei a conhecer aqui, tinha uma missão curta, breve, mas cumpriu cabalmente a sua missão de fazer com que eu e a minha esposa confiássemos totalmente em Deus, mesmo num momento de uma luta tão profunda. E essas palavras de Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, continuam dançando em nossos corações e servindo de conforto. Foi uma missão curta, mas aquele bebezinho, cumpriu a sua missão. Qual é a resposta de Davi diante dessa consciência desse Deus que é tão grande, mas tão perto? Qual é a resposta diante disso? Versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Assim como o Senhor me conhecia, assim como o Senhor desde a minha concepção me conheceu, sonda-me. Conhece o meu coração, prova-me. Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, o Senhor, me conhece. Então, olha para mim agora, depois de todo esse tempo. Olha nas minhas entranhas, olha dentro de mim e veja, meu Deus, se há em mim falsas esperanças. Olha, meu Deus, e vê se há em mim falsos sentimentos. Vê se há em mim falsos desejos. Conhece os meus enganos e me livra, meu Deus. Me livra dos meus enganos. Me livra desses falsos sentimentos. Me livra, Senhor, dessas ruindades interiores que se alojaram em mim. O Senhor me conhece. E ele usa uma palavra, prova-me. A ideia dessa palavra, prova-me, é como o ouro, um metal precioso, que é submetido a uma alta temperatura, para que possa retirar as impurezas dele. Ele diz assim, Deus, nem que o Senhor tenha que me provar.
nem que o Senhor tenha que me testar, mas tira de mim essas impurezas. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo teu caminho. Essa é a perspectiva de um embrião. O reino é das crianças, e quanto mais criança, mais do reino a gente vê. E foi assim que Davi conseguiu enxergar o reino. Quando ele conseguiu ver esse Deus de infinidade, mas que demonstra afinidade, que vive em intimidade conosco e que muda a nossa vida. Como você tem visto a sua vida? Como você tem visto as coisas que te acontecem? Porque o Deus que cuidou de você lá, cuida de você ainda hoje. Cuida de você agora. Ele sabe as lutas que você enfrenta e Ele não abandonou você. Ele está com você, está perto de você. E a resposta que você deve dar é essa agora: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. Quando as minhas crianças eram pequenas, e eu vou encerrar com isso, vocês tiveram um dia duro hoje de eleição. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu me recordo que nós costumávamos sair para apanhar pedras na rua, na estrada. É o jeito zona leste de apanhar conchinha onde não tem praia. Eu tenho que advertir você que é muito mais pesado, mas... Então nós íamos colecionando pedrinhas aqui e acolá, olha essa, olha aquela. E depois de juntar todas essas pedras, a gente ia para casa, lavava, organizava. E um dia, quando o Léo ia para um acampamento, ele falou assim, preocupado com o saquinho de pedras, ele: papai, olha, você cuida das minhas joias, hein? Cuida das minhas joias, cuida das minhas pedras, são preciosas. E eu guardei aquilo, né? Fica tranquilo, vou cuidar. E ele foi para o acampamento. Bom, passaram alguns anos, talvez 2 anos, não me lembro bem, e chegou mais um acampamento. E quando chegou a hora do acampamento, eu falei: você quer que eu cuide das suas joias? Quer que eu cuide aqui? Apanhei o saquinho das pedras e falou: joia? Que joia, papai? Isso aí são apenas pedras. Não é o que acontece com a gente? Quando nós vemos a vida pela perspectiva do reino de Deus, como uma criança vê, tudo é tão, me perdoem usar essa palavra por falta de vocabulário, tudo é tão mágico, tudo é tão especial. A música, a mensagem, a igreja, as pessoas que a gente conhece, tudo tão especial. E depois é mais um culto, é mais uma canção, é mais uma pedra, é apenas uma pedra, não é nada mais que uma pedra. Mas o que eu tento trazer de volta para a mente dos meus filhos e para a minha própria mente é que não são apenas pedras, continuam sendo pedras especiais. No nosso caso, cheio de histórias, cheio de lembranças, e cada uma delas tem impressão digital do Deus Todo-Poderoso. Como você tem visto a sua vida? Como você tem visto as coisas que acontecem na sua vida? Ontem nós tivemos um culto lindo aqui de ação de graça. E o testemunho dos profissionais de saúde, dos pais, sabe qual foi? Quando o Luquinhas fez xixi, foi uma celebração. Ver a mão de Deus até nisso. Porque uma criança que estava desenganada, que precisava ver o rim funcionar, até o xixi nos faz louvar a Deus. Como é que você tem visto a sua vida, a sua casa, as pessoas que estão à sua volta, o seu ministério e a sua família? Não pode virar apenas um punhado de pedras. É especial, é maravilhoso. A digital de Deus está aí. Deus está com você. Você é de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer cumprir o propósito na sua vida. Então se desperte e diga: Senhor, eu quero retomar isso. Me ajuda, Senhor. E é por isso que Ele te trouxe hoje aqui, para nos dar esse sopro, para cada um de nós sair daqui com um sorriso de Olívia. Que no scanner divino, o nosso sorriso possa voltar a aparecer.
aquele sorriso de quem amou pela primeira vez, aquele sorriso de que encontrou tudo o que desejava, especialmente no Salvador Jesus. Lembre-se disso e sorria. Vamos ficar em pé. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Agradecemos por este salmo tão lindo. Agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos que o Senhor encontre em nossos corações um solo fértil e que as sementes da tua palavra possam crescer e dar fruto e muito fruto. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos a vida como quem acessa de novo o teu reino, para perceber a beleza das coisas que o Senhor tem feito em nós e que o Senhor deseja fazer através de nós. Pai, ajuda-nos a responder à tua grandeza com submissão. Sonda, Senhor, o nosso coração. Vê se há algum mau caminho e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Amém.